nome é Nádia, eu sou do Departamento de Bioquímica e eu vou ser a professora de vocês, juntamente com a professora Maria Tereza, nessa disciplina. E essa disciplina se chama Introdução à Bioquímica. Então, hoje a gente vai começar, na verdade eu vou começar falando para vocês por que essa disciplina se chama Introdução à Bioquímica e o que é bioquímica. Vocês nunca escutaram falar sobre bioquímica. E o que a gente vai fazer nessa disciplina é contextualizar vários conceitos que são necessários para que vocês entendam metabolismo, regulação e biologia molecular, que vocês vão estudar quando vocês forem fazer bioquímica e biologia molecular. Então, alguns dos tópicos das aulas vão parecer um pouco sem sentido e vão parecer desconectados uns dos outros. E, na verdade, eles até são um pouco desconectados uns dos outros, mas eles apresentam, em cada uma das aulas, a gente vai apresentar conceitos que são necessários para que vocês entendam o que vocês forem estudar quando vocês forem estudar estrutura de biomoléculas, quando vocês forem estudar metabolismo, regulação e tudo que vocês vão estudar nas próximas disciplinas de bioquímica, tá certo? Essa primeira aula, na verdade, a gente vai discutir alguns conceitos que são importantes para a gente pensar em sistemas biológicos. Então, o título da aula, que eu acho que representa muito bem o que essa disciplina é Sistemas Biológicos e a Química de Biomoléculas. E eu gosto de começar com duas quotes que eu tirei de um livro que chama Lehninger Principles of Biochemistry. Aqui estão os autores, e aliás a maior parte dessa aula utilizou esse livro como referência, do capítulo 1, que eu acho que explica muito bem o que é a intersecção entre química e biologia, que a gente chama de bioquímica. Então ele fala assim: com a célula, a biologia descobriu o seu átomo. O que é átomo, gente? Qual é a origem da palavra átomo? Alguém sabe? Indivisível. Né? Então, a célula é o átomo da biologia, é a menor unidade existente. Para caracterizar a vida, é, portanto, necessário estudar a célula e analisar a sua estrutura. Identificar o denominador comum, necessário para a vida de cada célula. Ou, alternativamente, identificar as diferenças associadas com a performance de funções especiais. Quem disse isso foi o François Jacob, que era francês, eu pronunciei errado, quando ele estava contando a história da hereditariedade, ele esteve envolvido em identificar o código genético e muitas outras coisas. Então, ele era um biólogo molecular muito importante. E eu gosto também muito dessa frase do Darwin, que fala: "We must, however", nós devemos, entretanto, reconhecer que, ao que me parece, apesar de todas as qualidades mais nobres do homem, a gente ainda carrega no nosso corpo a estampa da sua origem simples, da sua baixa origem. E o que o Darwin queria dizer com isso? O Darwin queria dizer com isso que, na verdade, não existem diferenças do ponto de vista molecular. Claro que ele não pensava em ponto de vista molecular, mas do ponto de vista molecular não existem diferenças significativas entre sistemas biológicos e sistemas não biológicos, a não ser algumas particularidades. E o que são essas particularidades? Então, o que a bioquímica tenta fazer? A bioquímica tenta descrever, em termos moleculares, as estruturas, mecanismos, processos químicos compartilhados por todos os organismos vivos e propõe princípios organizatórios que são comuns a todas as distintas formas de vida. Então, a bioquímica tenta entender como que a vida funciona do ponto de vista molecular. Então, se nós estamos interessados em sistemas vivos, como definimos esses sistemas? Tá? Então, a gente tem que ter algum conjunto de características que a gente aplica para um sistema desconhecido, e se esses conjuntos de características forem preenchidos, a gente define esse sistema desconhecido como um ser vivo. E quais são essas características? Eles apresentam
obrigatoriamente, um alto grau de complexidade química e organização estrutural. Eles apresentam algum sistema para extrair e converter energia do ambiente. Eles apresentam uma capacidade para autorreplicação e automontagem, de uma maneira fiel. Eles têm mecanismos para perceber e responder a alterações no ambiente e funções definidas para cada componente e interações reguladas entre eles. Então, você está vendo que a gente está indo cada vez mais em grau de complexidade molecular e funcional. E, por último, eles têm que apresentar uma história de mudança evolutiva. Tá? Eles têm que ter inter-relações evolutivas. Então, o Jacob já tinha colocado que a célula era o átomo da biologia, né? Então, a célula é a menor unidade de um organismo vivo e a grande maioria dos organismos vivos são organismos celulares. Um ponto importante em bioquímica, em biologia, é que quase que todas as regras têm exceções, obviamente, com exceção dessa. E nem todos os organismos vivos são celulares. Vocês conseguem me dizer algum organismo vivo que não é celular? Os vírus, muito bem, passaram no vestibular. Os vírus, até muito recentemente, eles não eram classificados como um filo de organismo vivo, porque, na verdade, os vírus não preenchem todas essas características. Mas, recentemente, alguns vírus específicos foram descobertos que têm características que preenchem essas e que as novas propostas de filogenia incluem os vírus como o quarto filo de organismos vivos. Bom, então a célula é a unidade básica e as células em geral têm cara muito parecida uma com a outra. Então a maior parte das células que a gente conhece tem diâmetros entre 5 e 100 nanômetros. Ou seja, a maioria delas são invisíveis a olho nu. Existem algumas células que são visíveis a olho nu, mas são bastante limitadas. Todas as células que a gente conhece têm algumas estruturas comuns. E essas algumas estruturas comuns são uma região que pode ser delimitada ou não, na qual o material genético está organizado. Tem algumas estruturas que a gente chama de supramoleculares, ou organelas. Por que elas são chamadas de supramoleculares? Porque elas são agregados proteicos de massa molar, se a gente for calcular a massa molar do agregado todo, muito grande. Então, essas estruturas podem ser organelas quando elas têm membranas ou podem não ter membranas, mas que têm função definida, que têm estrutura e função definida. E uma região, uma solução, que é uma solução, é mais um gel do que uma solução, que onde tudo isso está imerso, que a gente chama de citosol, que é composto de íons, pequenas moléculas. A gente vai olhar isso um pouco adiante na disciplina. Então, essa estrutura é a estrutura comum, mas é claro que a gente sabe só de olhar o mundo à nossa volta que nem todos os organismos são iguais. Aliás, a variedade de organismos é absurda, e nem todas as células, obviamente, são iguais, apesar de elas manterem uma organização básica muito parecida. Então, todos os organismos celulares, eles são classificados em filos, de acordo com características comuns. E toda a vida na Terra, ela é organizada em 3 grandes filos. Os filos de eubactéria, ou bactérias, os árqueas, que são as arqueabactérias, e os eucariotos. E esses dois têm uma diferença muito fundamental desse outro filo, que esses dois englobam organismos procarióticos, ou seja, que não tem núcleo, que não tem um material genético envolto numa membrana. Todos os eucariotos
tem um material genético envolto numa membrana, ou seja, tem núcleo. Em relação a número de espécies, a gente está aqui, né? A gente está aqui, nessa pontinha. Se isso aqui fosse dividindo muito mais, a gente já está mais lá naquela pontinha. A gente se acha tão especial que a gente se coloca na mais alta pontinha de qualquer escala, né? Então, a gente está aqui. Em números de espécies, apesar desse círculo roxinho aqui ser maior que os outros, esse círculo roxinho é muito menor em número do que esses dois. O número de bactérias, só de algumas famílias de bactérias, é cerca de 1000 vezes maior do que o número de todos os eucariotos que a gente conhece. Árqueas, a gente nem separava os árqueas até cerca de algumas décadas atrás. E o número de árqueas que a gente conhece cresce com uma velocidade que os cientistas descobrem, cresce com uma velocidade enorme. Em massa, se a gente fosse olhar para a massa na Terra representada por organismos procariotos em relação aos eucariotos, a gente ia se sentir infinitamente diminuído, porque cerca de 80% da massa viva é de bactérias, né? Então, apesar de os organismos superiores, na nossa classificação, estarem colocados todos no filo dos eucariotos, predominantemente a biodiversidade na Terra está nesses dois filos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos dar uma olhadinha nas células. As células são compostas de estruturas complexas, né? Então, isso aqui é uma foto de uma célula animal, isso aqui é uma célula vegetal. Então, eu não vou nem querer que vocês leem tudo que está escrito aqui, porque é um monte de coisinha. Mas esse monte de flechinha já não mostra para a gente que isso aqui é complexo? Tem um monte de estrutura diferente. Tem núcleo, tem mitocôndria, tem Golgi, vocês já estudaram isso no colegial, né? Tem um monte de organela para lembrar o nome, cada uma tem um monte de atividades. Então, imagina isso do ponto de vista molecular, isso é bastante complicado. Só que se a gente começar a decompor essas estruturas, então se a gente, por exemplo, olhar para o núcleo de uma célula e a gente começar a diminuir o nosso ângulo de visão, a gente vai ver que o núcleo é cheio de cromossomos. Os cromossomos são estruturas que são compostas por DNA. E o DNA é um polímero que é composto por nucleotídeos. Então está muito ruim de ver aqui, mas vocês como químicos já conseguem olhar para isso aqui e ver que isso aqui não é uma molécula tão complexa. É uma molécula pequena. Isso aqui é um açúcar, isso aqui é uma base que só tem um ciclo, isso aqui são 3 fosfatos. Então, do ponto de vista molecular, do ponto de vista químico, os componentes dos ácidos nucleicos são simples. Se a gente for olhar para as estruturas, para as outras estruturas que não o núcleo, a gente vai achar um monte de proteínas. Essas estruturas são compostas de lipídios e de proteínas, que são moléculas grandes. Tem proteínas que têm massa molar da ordem de 400.000 Daltons. São moléculas bastante grandes. Só que todas as proteínas conhecidas são compostas por apenas 20 aminoácidos. Aminoácidos são moléculas muito simples. Todos os 20 aminoácidos têm a mesma estrutura. Sim. Todos os 20 aminoácidos têm uma estrutura parecida com isso aqui. O que varia é o substituinte aqui nessa posição. Então, do ponto de vista químico, é simples. Se a gente for olhar componentes de membranas e de paredes como os polissacarídeos, são polímeros de açúcar. A maior parte dos açúcares que a gente encontra em sistemas biológicos são açúcares de 4, 5, 6 carbonos. São hidratos de 4, 5, 6 carbonos. Ou seja, são moléculas simples. Então, quimicamente, os componentes básicos são moléculas pequenas e simples. Então, aí é que está a grande beleza dos sistemas biológicos.
são sistemas extremamente organizados, altamente complexos, mas que são constituídos por um número pequeno de moléculas muito simples. E são essas reações que mantêm essa estrutura, utilizando essas moléculas simples, que são o interesse da bioquímica. E isso é simples ou é complicado? Alguém sabe o que é isso? Alguém já viu isso aqui na vida? É um mapa. Como você chama? A Jéssica já chutou que é um mapa. É um mapa do quê? Não é um mapa genético, é quase. É um mapa metabólico, que os alunos costumam chamar de mapa diabólico, né? Porque parece o mapa do inferno mesmo. Cada uma dessas coisinhas mínimas que tem aqui é um composto e cada flechinha, que não dá nem para a gente ver as flechinhas, é uma reação, tá? Tudo bem que cada um desses é um composto, mas numa célula, num organismo vivo, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, a gente volta para esse conceito dual do sistema biológico, em que os componentes básicos são simples, mas a organização, a estrutura e a regulação é muito complexa, tá? Então, por que eu coloquei isso aqui? Eu coloquei isso aqui para vocês terem uma ideia de como é que a gente trabalha em bioquímica. Vocês acham que a gente consegue pegar tudo isso aqui? Vamos dizer que eu quero estudar constante... Vocês já estudaram constante de equilíbrio? Já. Então, eu quero estudar a constante de equilíbrio dessa reaçãozinha aqui, essa aqui, desse composto para esse composto. Como que eu consigo estudar a constante de equilíbrio dessa reaçãozinha no meio de tudo isso? Alguém sabe me dizer? É praticamente impossível, não dá, né? Então, um dos enfoques que a gente usa em bioquímica é separar as coisas. Então, os bioquímicos começam a separar os componentes dos sistemas biológicos para conseguir ter a capacidade de estudar cada uma dessas reações individualmente. E estudar cada um desses componentes do ponto de vista estrutural individualmente, para depois que a gente entender como que isso acontece, a gente começar a juntar as peças tudo de novo e montar uma coisa, um mapa diabólico desse. Então, isso cria dois enfoques, que são duas palavrinhas que vocês vão escutar bastante em bioquímica, que é um enfoque in vitro, que significa literalmente no vidro, que é esse enfoque reducionista, em que a gente reduz o sistema aos mínimos componentes necessários para que a gente consiga estudar esses mínimos componentes e as reações envolvidas de uma maneira mais quantitativa, né, de uma maneira mais química. E o enfoque in vivo, que literalmente quer dizer em vida, em que a gente estuda agora propriedades no próprio sistema biológico. Então, qualquer coisa que vocês escutarem in vitro, significa um sistema reacional definido, porque isso aqui certamente não é um sistema reacional definido. Tá? Bom, então, o que eu acho legal, agora então até agora eu estou tentando convencer vocês que, apesar de toda essa complexidade estrutural e morfológica dos sistemas biológicos, eles são compostos, eles são constituídos por apenas alguns tipos de moléculas relativamente simples. A gente pode olhar para essas moléculas do mesmo jeito que vocês olham para qualquer molécula lá no laboratório de orgânica? Existe alguma diferença fundamental entre esse aminoácido dentro de uma célula e esse aminoácido sintetizado aqui no bloco 7? Não. A gente pode olhar para sistemas biológicos e para os constituintes dos sistemas biológicos como moléculas que, quando são isoladas e examinadas individualmente, elas estão em conformidade com todas as leis físicas e químicas que descrevem o comportamento da matéria não animada. Todas as leis que se aplicam a moléculas não biológicas
se aplicam a moléculas biológicas. É isso que é importante. Assim como todos os processos que ocorrem nos organismos vivos. Não existe nenhum processo que ocorre nos organismos vivos que consegue quebrar a primeira lei da termodinâmica. Então, um ponto muito importante que vocês têm que manter em mente sempre que vocês pensarem sobre bioquímica e sobre sistemas biológicos é que as leis que se aplicam a sistemas não biológicos também se aplicam a esses sistemas. E a gente pode tratar as moléculas da mesma maneira. Bom, então, como eu falei para vocês que são moléculas relativamente simples, do que elas são constituídas? Elas são basicamente constituídas desses 4 átomos. Então, 99% da massa da maioria das células que a gente conhece é constituída por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aqui nessa tabela, os autores, que são os autores daquele livro que eu já citei, eles marcaram os elementos que compõem em massa, a maioria da massa dos organismos vivos, e o que eles chamaram de elementos traços, que são essenciais para a vida, mas que em massa têm uma contribuição muito pequena. E vocês vejam que não tem nenhum componente, nem principal, nem traço, não tem nenhum átomo com peso molecular aqui maior que 53. Né? Então, os átomos que compõem os sistemas biológicos, eles são, na sua maioria absoluta, átomos muito pequenos. E não esqueçam que, de longe, a grande maioria do peso é nesses 4.